Imagine que você tem um copo de água e jogou essa água em uma bacia que já tinha água. Provavelmente, essas duas águas vão se misturar e você não vai conseguir identificar qual é a água do seu copo e qual é a água que já estava na bacia. E se eu te falasse que é possível você colocar água com água e elas não se misturarem? Parece mentira? Mas não é. Eu sou Ivan Lima e vou te mostrar por quais motivos, em alguns lugares do mundo, a água não se mistura. Rio Danúbio e Drava. O Rio Danúbio é um dos maiores e mais importantes rios do continente europeu. Possuindo mais de 2.088 quilômetros de extensão, ele cruza vários países e deságua no Mar Negro, sendo um ótimo rio para transporte de cargas e pessoas. Já o Drava tem aproximadamente 750 quilômetros de comprimento. Nasce na Itália e deságua justamente no rio Danúbio, na Croácia. E quando esse encontro acontece, ocorre um fenômeno bastante interessante. A água do Drava não se mistura com a água do Danúbio durante centenas de metros. O Danúbio possui uma maior quantidade de material orgânico do que o rio Drava, o que faz com que a água dos dois tenha características diferentes, e assim fazendo com que demorem a se misturar. Rio Ohio e Mississippi. Nos Estados Unidos, existe um encontro de gigantes. Por lá estão os rios Ohio e o Mississippi. Eles são, respectivamente, o 10º e o 4º rio mais longo do mundo. O encontro entre esses dois rios, no estado de Illinois, é um incrível espetáculo. O rio Ohio possui mais sedimentos do que o Mississippi, e por isso a sua água é mais escura e se desloca em uma velocidade menor, sendo inclusive uma água de coloração marrom. Por outro lado, as águas do Mississippi correm em uma maior velocidade e, por terem menos sedimentos, apresentam uma coloração que tende ao verde. Por ser uma área muito rica em material orgânico, existem muitas fazendas na região do encontro dos dois rios. Um rio, duas cores. Até aqui eu te mostrei um rio se encontrando com o outro e a água não se misturando, certo? Porém, e quando a água é do mesmo rio? Essas imagens que você está vendo são da China, mais especificamente o rio Hongjiang. Como você pode observar nessas imagens, em certa parte do rio ele possui duas cores. E como é que isso é possível? Esse foi um evento extremamente raro que aconteceu por lá. Um pouco antes das filmagens, uma terrível tempestade caiu na região. E com isso, a água da chuva inundou parte do rio, o deixando com a cor mais clara. A correnteza fez com que essa água mais clara descesse rio abaixo. Mas, na parte esquerda da ilha, a correnteza estava fraca e a água da chuva não foi levada até lá, deixando essa cena bem estranha. Um lago, duas cores. O Great Salt Lake, localizado no estado de Utah, nos Estados Unidos, é um grande lago salgado com cerca de 4.400 quilômetros quadrados. É ele quem dá o nome à cidade de Salt Lake City, uma das mais importantes do meio-oeste americano. Uma de suas principais características é o fato de que a sua água é tão salgada que existe mais sal por litros de água lá do que no oceano. Mas o que realmente se destaca ali é o fato de que o lago possui duas cores diferentes. Repare bem na imagem. A parte norte possui uma cor distinta da parte sul. Essa diferença é tão grande e evidente que você pode ver tanto via satélite como estando na beira do lago. Ao contrário das outras causas, o responsável pela cor diferente do lago é o ser humano. Uma ferrovia foi construída com o objetivo de se atravessar o lago. Ela acabou, de certa forma, dividindo o mesmo em duas grandes partes. Como não existem grandes rios na parte norte, somente alguns riachos, a água passou a ficar cada vez mais salgada.
Em cada uma das partes do lago crescem algas específicas. Só que, como a salinidade da água de cada parte é diferente, espécies diferentes dessas algas acabam se reproduzindo. São elas que dão a coloração diferente para a água do lago. Em 2017, um pequeno trecho do lago foi aberto. E mesmo assim, ainda é extremamente visível a diferença das cores das águas. Encontro no Grand Canyon. O Grand Canyon é um grande desfiladeiro que foi esculpido ao longo de milhões de anos pelo Rio Colorado nos Estados Unidos. Ao todo, o Grand Canyon possui 446 quilômetros de comprimento, sendo que sua profundidade pode chegar a até 1,8 quilômetros e a largura, dependendo do lugar, chega a incríveis 29 quilômetros. O local possui uma rica diversidade de plantas e animais e foi até transformado em um parque nacional que recebe milhões de visitantes todos os anos. Mas além de todas essas belezas, o Grand Canyon possui um belo encontro de rios. No caso, eu estou falando da confluência do rio Colorado com o Green River, cujo nome significa Rio Verde. Como você pode ver na imagem, esses rios receberam o nome justamente por conta da cor de suas águas. O Green River é o principal afluente do Rio Colorado. Ele percorre mais de 1.100 quilômetros, desde a sua nascente até chegar ao famoso encontro. Já o Colorado tem o dobro do seu tamanho e, como dissemos, é o principal responsável pela formação do Grand Canyon. As águas dos dois rios se misturam após poucos quilômetros, mas mesmo assim, por um breve período, elas ficam visivelmente separadas, por conta dos materiais orgânicos diferentes e pelo pH da água que cada uma possui. Delta do Rio Fraser. A cidade de Vancouver é uma das maiores do Canadá, localizada na costa oeste do país. Ela ainda é banhada pelo Oceano Pacífico. Além disso, um rio denominado Fraser River corta a cidade. O detalhe é que quando esse rio deságua no mar, ele acaba provocando um belíssimo espetáculo no qual, por alguns quilômetros, a água do rio não se mistura com a do mar. Isso ocorre por conta da composição líquida de ambas as águas. Pelo fato da água do rio ter materiais diferentes e ter pouco sal, ela não tem a mesma densidade, temperatura e pH da água do mar. E existe uma curiosidade a respeito desse rio. Existem vários lugares na internet que pegaram o vídeo de encontro das águas do rio com o mar e passaram a afirmar que era o encontro dos oceanos Atlântico e Pacífico. Um vídeo que até ficou muito famoso é este, que vocês vão ver agora, que mostra um navio com turistas filmando o suposto local. Como você pode ver na gravação, as imagens mostram cores muito diferentes entre as águas do que seria, no caso, dos dois oceanos. Mas, como você sabe agora, isso é o encontro atípico de um rio com o oceano. Encontro das águas na Amazônia. O encontro das águas do Rio Negro e Solimões é uma das principais atrações da cidade de Manaus. E é o maior e o mais famoso encontro de águas do planeta e anualmente atrai milhares de turistas tanto do Brasil como também de outros países. Curiosamente, o Rio Solimões é, na verdade, o nome que se dá aqui no Brasil ao trecho superior do Rio Amazonas, desde a fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia até o encontro com o Rio Negro. Ou seja, de certa forma, chamar o Rio Solimões de Amazonas não está errado. Mas por qual motivo existe esse fenômeno? O fenômeno do encontro ocorre por conta da diferença da composição das águas dos dois rios. Essa diferença de materiais provoca uma divergência na densidade, temperatura e até mesmo na velocidade de como a água desce rio abaixo. Geralmente, a água do Rio Negro tem uma velocidade de 2 km por hora e uma temperatura média de 28 graus Celsius. E para te provar que a composição é diferente, nesse rio quase não há mosquitos. A presença desses insetos é muito menor,
se comparada com a dos outros rios. Isso ocorre devido à acidez de sua água. O pH local varia entre 3,8 e 4,9. A acidez vem dos solos por onde a água vem arrastando materiais orgânicos e dos outros rios que despejam suas águas no Rio Negro. Já o Rio Solimões geralmente corre entre 4 a 6 km por hora, a uma temperatura média de 22 graus Celsius, e o seu pH é bem menos ácido do que o do Rio Negro. Esses detalhes são os verdadeiros responsáveis pela belíssima ocorrência desse fenômeno. O vídeo vai chegando ao fim. Um grande abraço e até mais. Tchau!